Bom, estamos aqui novamente e, como prometido, vamos passar os próximos 30 minutos nesse vídeo. E eu vou te passar uma apresentação completa da franquia Premier Pão, tá? O plano de negócio, um passo a passo, vou te mostrar como funciona todo o processo da Premier Pão. E espero que você esteja cumprindo com aquele nosso acordo e esteja realmente no lugar onde você tenha os próximos 30 minutos completamente dedicados para isso, para nós dois, ok? Então vamos lá. Antes de falar da Premier Pão, eu queria falar um pouco sobre mim. Meu nome é Rafael Matos, eu sou o presidente da Premier Pão, cofundador dessa franquia. E antes de ser presidente da Premier Pão, antes de fundar a Premier Pão, indo um pouco atrás na minha história, né, eu fui formado em administração, com ênfase em marketing e empreendedorismo na Lindenwood University. É uma universidade lá nos Estados Unidos. Né? Depois que eu saí aqui do colégio, eu recebi uma bolsa de atleta, eu joguei vôlei minha vida inteira, né? E acabei indo para os Estados Unidos com essa bolsa e aproveitei para estudar lá na universidade americana. E tive uma oportunidade no meu último ano de faculdade de empreender dentro de um projeto lá das minhas aulas, né? Como eu falei, eu fui formado com ênfase em empreendedorismo, então tive muitas aulas de empreendedorismo. Empreendedorismo não é só teoria, tem que ter a prática, você tem que saber fazer. Fazendo onde você aprende. Né? Então eu acabei lançando um projeto de faculdade, né? Abri uma empresa lá nos Estados Unidos de assistência técnica de iPhone e assim que eu me formei eu voltei para o Brasil com um sócio na época que morava em Porto Alegre. A gente abriu uma primeira unidade aqui no Brasil em Porto Alegre e passei os primeiros 6 meses depois da volta do Brasil lá em Porto Alegre trabalhando com isso. Né? Depois desse momento a gente acabou tendo algumas desavenças e eu voltei para Recife, vendi minha parte para ele e voltei para Recife com, vamos dizer assim, com nenhuma ideia de empreender naquele momento. Né? Eu queria ser empreendedor e sempre quis ser empreendedor, está no meu sangue. Né? Minha família empreende há muito tempo, né? Então dentro de casa eu tenho uma grande escola e sempre quis, né? Sempre estava assim dentro dos meus sonhos profissionais, crescer como empresário, como empreendedor. Mas naquele momento eu visualizei que eu precisava de algo a mais. Eu precisava aprender mais como as empresas funcionavam, as grandes empresas funcionavam, para poder criar uma empresa mais estruturada, mais profissional e aí sim poder crescer como uma grande empresa. E foi aí onde eu fiz o processo seletivo da Ernst Young, uma das grandes empresas de auditoria e consultoria do mundo, né? E acabei sendo aprovado nesse processo seletivo e passei 3 anos da minha vida trabalhando nessa empresa. Eu estava dentro de grandes multinacionais, empresas como a FedEx, a Coca-Cola, a Burger King, grandes indústrias, moinhos que faturavam bilhões de reais anuais. E eu aprendi com essas empresas diversos processos internos, controles internos. Aprendi como funcionava a contabilidade, os números, as finanças, aprendi como funcionava o setor de marketing e vendas, aprendi como funcionava o setor de RH e lá eu consegui reter uma bagagem muito boa para eu poder tocar os meus negócios em diante. E depois de 3 anos de empresa, eu estava me sentindo um pouco já desconfortável, né, numa situação onde eu não me via aprendendo mais, né, e minha esposa tinha acabado de ficar grávida. Então eu tinha uma necessidade um pouco urgente de correr atrás, né, do meu sonho profissional de abrir uma empresa. Então eu procurei, né, as micro franquias que na época cabiam no meu bolso, franquias de investimento de a partir de 10 mil reais até 100 mil reais, e para eu tocar no meu horário, vamos dizer assim, no meu horário disponível, na minha hora extra, já que eu não tinha muito tempo. Então eu encontrei nessa minha busca a publicidade em saquinho de pão. Eu fiquei assim extremamente empolgado com essa ideia. Achei uma ideia super genial, né? Poxa, como é que eu nunca tinha pensado nisso? Transformar aquele saquinho de pão de todas as padarias, aquele saquinho branco, aquele saquinho pardo, de um mercado gigantesco, né, que é o mercado de padarias, em um veículo de mídia, né, e fazer com que ele entrasse dentro da casa do cliente, fazer com que ele estivesse num momento muito agradável do dia, de forma muito barata, inteligente e ecológica. Né? Então, assim, com todas essas propostas, né, eu parei, analisei, estudei, acabei convidando um sócio, né, que hoje
é um dos sócios aqui da Premia Pão e abrimos essa franquia numa região aqui, vizinha à região onde eu morava. Como eu já falei, eu não tinha tempo, né, e não conhecia essa área, então eu chamei esse meu sócio para atuar comigo dentro dessa empresa. Né? E poucos meses de atuação, a gente já teve muito sucesso dentro do negócio. A gente desenvolveu diversos métodos, diversas estratégias de vendas, de abordagem, de marketing para fazer esse negócio dar certo. Mas tivemos uma grande decepção, que foi a decepção da franquia que a gente tinha comprado. Entrando, né, a fundo dentro do negócio, dentro da estrutura da franqueadora, a gente viu que na verdade a gente estava numa estrutura completamente amadora. E eu, que já vinha de uma bagagem muito forte em franchise, em franquia, com o grupo, né, de empresas da minha família, a gente tem mais de 15 anos de experiência em franchise. Meu pai fundou essa empresa há 25 anos atrás, me levava sempre para as feiras de franquia, sempre me motivava, me incentivava, me incluía dentro dos negócios. Então eu sabia como funcionava uma franqueadora. E para mim não cabia, né, para mim não entrava dentro da minha cabeça essa franquia que a gente tinha comprado, não ter tido contrato de franquia, né? Estava sonegando imposto, emitindo nota muito abaixo do que do que vendia e não cobrava royalties dos franqueados, né? E para mim, esses três grandes pilares, né, são pilares muito fortes dentro de uma franqueadora. E eu enxerguei ali, na verdade, como se eu tivesse numa bomba relógio, né? Literalmente uma micro falsa franquia que a gente tinha acabado de adquirir. Então essa decepção foi muito grande. A gente estudou algumas formas, né, de botar talvez essa empresa na justiça, tentar reaver o nosso dinheiro, porque imagina, o pensamento foi, cara, se daqui a 6 meses parar de entrar novas franquias dentro desse negócio, que é praticamente a única fonte de receita que eles têm, eles vão falir, eles vão quebrar e vão quebrar todo mundo que está abaixo deles, né? E com esse pensamento, a gente decidiu não ter mais nenhum vínculo com essa empresa e foi aí onde surgiu a ideia de a gente se posicionar nesse mercado de publicidade em saquinho de pão com um alto profissionalismo, né? Com grandes diferenciais. E um dos maiores deles foi a premiação, né? Dentro das atividades que a gente estava prestando, né, aqui em Recife, a gente via que o anunciante se engajava muito dentro do projeto, era muito fácil a penetração, porque para ele estava investindo numa mídia muito barata, comparado com outras mídias locais, ele estava investindo em um negócio onde entrava dentro da casa do cliente, e são poucas mídias que conseguem fazer isso, né? Só a televisão consegue estar num momento muito agradável do dia, e a publicidade saco de pão está num momento muito agradável, numa alta exposição de longos minutos, de longas horas, né? Num momento muito receptivo, né? E com isso, né, a gente viu que o anunciante ele tinha um grande benefício, né? Por estar investindo na mídia barata, ecológica, inteligente. O dono da padaria, né, a padaria ou outros canais de distribuição como lojas de conveniência, supermercados, mercadinhos que vendem pães, que você pode distribuir os saquinhos, tinha um grande benefício de ter a redução de custos, né? Mas o consumidor do pão, aquele consumidor que vai lá consumir o seu pãozinho todo dia no café e no jantar, vai levar aquele saquinho para casa, qual é o atrativo? Qual é o benefício que a gente está dando para ele se for somente anúncios, né? Então, nesse pensamento foi onde a gente conseguiu criar o grande diferencial da Premia Pão, que é a premiação. Nos nossos saquinhos, a gente reserva um espaço lá no topo do saquinho para divulgar uma premiação, um sorteio que aquele consumidor do pão ele passa a concorrer todos os meses, quando ele tem acesso a essa tiragem, simplesmente entrando no nosso site, digitando o código do sorteio, botando o seu CPF e o seu nome, ele passa a concorrer a esses grandes prêmios que a gente divulga em todas as tiragens do Brasil inteiro. São prêmios nacionais. Então a gente já divulgou moto, já divulgou viagens internacionais, a gente já premiou notebooks, televisores, estamos para premiar grandes prêmios a partir de agora, como carros populares. Então, é como se a gente tivesse incluído, né, o marketing promocional, né, que é uma fonte de marketing muito forte dentro de uma mídia tradicional, uma mídia super inteligente, uma mídia que entra dentro da casa do cliente. E foi com essas ideias que a gente formatou a franquia da Premia Pão. E hoje, com poucos anos de empresa, já somos líder do mercado de publicidade e somos hoje uma das maiores micro franquias
do Brasil. Eu acho que se você está aqui, você deve ter conhecido a Premier Pão ou através da Pequenas Empresas e Grandes Negócios, ou através da revista Exame, ou deve ter visto a gente no programa do Shark Tank, né? Então, a nossa marca, a nossa franquia hoje é uma franquia de muito destaque, né, a nível nacional, e a gente foi apontado como uma das maiores franquias em potencial para os próximos anos aqui no Brasil. Bom, e agora que você sabe um pouco mais sobre a nossa história, eu quero te falar um pouco sobre o mercado que a gente está inserido, que é o mercado de publicidade. Tá? O mercado publicitário ele movimenta mais de 14 bilhões de reais anuais aqui no Brasil. De grandes a pequenas empresas, todas elas precisam fazer uma espécie de mídia, uma espécie de divulgação. Né? É um investimento praticamente obrigatório para todas as empresas, certo? Então, como a gente trabalha com uma atividade que é uma atividade praticamente obrigatória, como a gente trabalha com o serviço dentro de um mercado bilionário, existe muito potencial de crescimento para o nosso negócio. E falando especificamente sobre a publicidade em saquinhos de pão, como eu já mencionei, é um tipo de mídia muito atrativo, porque para aquele pequeno negócio, seja ele um lava-jato, um cabeleireiro, uma clínica de estética ou qualquer outro negócio que precisa fazer uma divulgação para aumentar o seu faturamento, para aumentar a quantidade de clientes e uma divulgação local, regional, né? Normalmente eles fazem panfleto, cartão de visita, né? Quando tem uma verba maior, faz um outdoor, faz um backbus. E dentro da publicidade em saquinho de pão, a gente tem a oportunidade de ajudar do pequeno ao grande empresário. Então a mídia é muito democrática. A gente dividiu o saquinho em diversos espaços, né? E para o mínimo espaço, que é o tamanho de um cartão de visita, você vende a 400, 500 reais, você consegue fazer com que aquele pequeno empresário tenha o dinheiro, né, a verba para investir dentro desse negócio. Né, até as grandes empresas, as concessionárias, as construtoras de imóvel, né, que conseguem investir 10, 20, 50 mil reais, né, numa campanha publicitária dentro da nossa mídia, com um saquinho de pão exclusivo para eles, que serão distribuídos naquelas padarias segmentadas, de acordo com o seu público-alvo, completamente inteligente, que vai durar aí uma média de 20 a 30 dias dentro das padarias. Tá? E sabendo os números desses mercados e os diferenciais que a gente tem perante as outras mídias, a gente consegue enxergar muito potencial de crescimento, né? E foi assim que a gente conseguiu crescer e disseminar a nossa mídia do norte ao sul do Brasil. Então agora eu vou te falar um pouco sobre o formato da Premier Pão, né? E como funciona, qual é o passo a passo para você entrar dentro da franquia, para você ter o sucesso que você quer, para você conseguir perpetuar esse negócio dentro da sua região. Então vamos lá. Né? Na franquia Premier Pão, você passa a ter uma área, uma região exclusiva, né, em contrato. Então você vai dizer para a gente qual é a região, né, que você tem interesse em atuar, e essa região ela vai ser exclusiva com base no canal de distribuição da sua área, né, não no canal de vendas, mas no canal de distribuição, e lá você vai conseguir ativar as padarias, os mercados, as conveniências, para que esses estabelecimentos recebam os saquinhos de graça como doação e a partir daí você consiga vender a mídia e distribuir nesses locais, tá? Então, quando você passa a comprar a franquia da Premier Pão, a primeira coisa que você recebe imediatamente é um kit. O kit digital e o kit físico. O kit físico ele é composto por diversos materiais comerciais. Então, cartão de visita, pasta, panfletos, folders e diversos saquinhos de outros franqueados que já divulgaram, né, diversas marcas locais, onde você vai ter uma prova muito mais factível, uma prova real, tangível, quando você for apresentar a sua proposta para o seu prospect, para o seu anunciante, né? E além disso, você também receberá diversos brindes e outros materiais comerciais para você poder tocar a sua franquia. Enfim, basicamente tudo o que você precisa, né, para ter um negócio home-based. Esse kit físico você vai precisar esperar uma média de 7 dias para você receber em casa, mas a partir do momento que você compra a franquia, você recebe já automaticamente o acesso à plataforma de treinamento, tá? E lá tem todo tipo de conteúdo que você imagina que você precisa
para tocar a franquia Premier Pão e vai além disso, né? Ele vai inclusive como um grande aprendizado para você na sua vida pessoal, na sua vida profissional e em qualquer segmento que você queira seguir. Então a gente tem um conteúdo específico de vendas, de marketing, de finanças, de negociação, conteúdos completamente avançados que nós, especialistas e diretores da Premier Pão, produzimos especialmente para você, franqueado da Premier Pão. Além disso, o seu kit digital também é recebido no primeiro e-mail que você recebe ao entrar na franquia. Nesse kit digital você vai receber diversos modelos de contratos, todos os contratos possíveis que você precisa ter para tocar esse negócio, modelos de proposta comercial, modelo de apresentação, templates de divulgação em redes sociais, em WhatsApp, enfim, todo o kit digital que você precisa para tocar esse negócio, ok? Então, pois bem, é exatamente isso que você recebe ao adquirir a franquia Premier Pão. Além disso, tem um suporte muito focado para o desenvolvimento do teu negócio na tua área, tá? Então, os primeiros 60 dias do franqueado é acompanhado numa espécie de incubadora que a gente criou. Então, temos diversos consultores aqui internos que de forma remota vai te acompanhar, fazendo ligações, fazendo Skype com você, te mandando mensagem no WhatsApp praticamente todo dia para que você tenha um planejamento onde você consiga ter o resultado que você espera dentro das suas expectativas, tá? A gente sabe que tem franqueados que vai querer ter um desenvolvimento mais rápido, outros um pouco mais lento, né? Então isso vai depender realmente de cada um. O que a gente pede para todo e qualquer franqueado, inclusive é um pré-requisito para se tornar o franqueado Premier Pão, é um mínimo de 26 horas semanais disponíveis de dedicação exclusiva para esse negócio, tá? Caso você não tenha esse tempo disponível, você inclusive nem vai ser aprovado pela nossa equipe comercial, tá? Então, todo esse suporte a gente vai dar para você do início, no meio, até o fim da sua jornada conosco, seja ela de 4 anos, que é o tempo de contrato, ou seja ela com base em todas as renovações que você tenha, né, com a nossa franquia, ok? A equipe comercial ela vai te ajudar nesse processo, né, de decisão em comprar a franquia, na escolha do melhor ponto, da melhor área, da melhor região. A equipe de suporte pós-venda vai te ajudar em toda essa etapa inicial, em todo o suporte de vendas que você precisar ao longo dessa jornada. E a gente também tem uma equipe de designers exclusivo para a franquia que vai fazer todas as peças publicitárias das suas vendas, ok? Então é realmente uma equipe completa, uma equipe profissional que vai te ajudar, que vai te guiar em toda a sua jornada conosco. O que você precisa fazer é realmente ir a campo, fazer as ativações das padarias, fazer as vendas do saquinho de pão, fazer as vendas da mídia local e pode deixar que o resto a gente toma conta. E com isso você consegue perceber que essa franquia é uma franquia de um baixo investimento, porque você não precisa investir em nenhuma instalação, em um ponto comercial, um escritório, você pode trabalhar de casa. O custo fixo também é muito baixo, você não precisa ter aluguel, energia, mão de obra, você vai fazer todo esse trabalho sozinho, porque a gente vai comportar todos os outros serviços que você precisa ter para tocar esse negócio, né? E a rentabilidade é muito alta porque a gente trabalha com serviço. Eu vou te explicar mais adiante uma projeção de faturamento, só para você ter uma noção de como funciona em números a nossa franquia. Pois bem, então acho que nesse momento você já entendeu como funciona o processo, né, de entrada da Premier Pão, você já entendeu como funciona toda a nossa estrutura para te guiar, para te ajudar como franqueado, e agora vou te apresentar os números, né? Os investimentos para você ser um franqueado Premier Pão, né? Nós dividimos o investimento da Premier Pão em 3 etapas, tá? E você consegue ver agora na tela aqui ao lado. Uma região de até 100 mil habitantes, você paga uma taxa de franquia de R$10 mil. Essa taxa de franquia é única e exclusiva no início do contrato, ok? Uma região de 200 mil habitantes, você paga uma taxa de franquia de R$15 mil. E uma região de 300 mil habitantes, você paga uma taxa de franquia de R$20 mil. E essa taxa de franquia já contempla todo o treinamento, já contempla todos os kits, já contempla todo o tempo de contrato e o direito de uso da marca durante todo esse tempo conosco e todo o suporte que vai ser dado ao longo do período.
Além da taxa de franquia que você paga no início, você também paga os royalties que eu já mencionei lá no início, que é a forma onde a franquia tem a sustentabilidade a médio e longo prazo, né? É a fonte de receita que toda franquia tem numa economia de escala, onde ela cobra o franqueado um percentual mínimo daquele seu faturamento, né? Através de um valor fixo, que é o nosso formato, e a gente consegue compor toda uma estrutura aqui profissional de designers, de equipe de marketing, de equipe de suporte, onde a gente consegue, através desse fundo, fazer as premiações mensais, a gente te dá todo um sistema pronto de vendas para você tocar e a gente ter realmente esse planejamento, né, essa previsão de médio a longo prazo de estrutura da empresa. Então, voltando agora para a tela, você consegue ver quais são os royalties, né, que você vai pagar mensalmente a partir do momento que você entra na franquia, de acordo com cada uma dessas franquias, tá? Então, pois bem, esses são os investimentos, né, na franquia Premia Pão hoje. Mas se você investir na Premia Pão agora, nos próximos dias, por um tempo limitado, a gente tem uma oferta, um bônus para você, que é a franquia Papelogo. A gente identificou que dentro das atividades do franqueado Premia Pão existia um serviço que tinha uma sinergia muito grande com o serviço de mídia e publicidade de Saquinho de Pão, que era o serviço de identidade visual, que é a criação de logomarcas profissionais para os pequenos negócios, para os clientes dos nossos franqueados, que acabavam fechando um negócio de mídia em saquinho de pão, mas que na verdade não tinha uma marca em alta, não tinha um arquivo, gravado, às vezes foi em alguma gráfica que produziu um cartão de visita e que fez de qualquer forma aquela marca. Então a gente viu uma sinergia muito grande e a gente criou essa franquia à parte, né, que vende esse serviço de identidade visual. E com isso, adquirindo a franquia Premia Pão hoje, você passa a ter de graça um valor de R$4.000 a franquia da Papelogo. Ou seja, é como se fosse adquirir duas franquias em uma. R$4.000 é o valor dessa franquia se for vendida independente da Premia Pão. Mas se você comprar a franquia da Premia Pão, você vai receber esse bônus da franquia Papelogo para você trabalhar com a mídia em saquinho de pão e trabalhar com o serviço de identidade visual para os seus clientes. Tá? E com esse bônus da Papelogo, você consegue enxergar que você não só terá uma fonte de renda extra significativa para o teu negócio, mas também uma facilidade na abordagem que você vai ter para o seu cliente, porque não só agora você terá um produto, mas dois complementares. E aí sim, você vai ser visto no olhar deles, mais ainda como especialista de marketing que vai ajudar aquela marca, aquela empresa a ter uma melhor comunicação, a ter um aumento de faturamento, enfim, de forma geral, a melhorar o seu marketing. E com isso, eu queria te passar agora a projeção de faturamento da Premia Pão, né? Passar os números reais de ganho dentro da nossa franquia. Aqui do lado na tela você vai conseguir ver uma projeção média de faturamento até uma rentabilidade bruta do nosso negócio, né? Você sabe que o saquinho de pão ele é dividido em 34 módulos, que a gente chama, são 34 anúncios, mais ou menos no tamanho de um cartão de visita, né? Que tem na frente, no verso e nas laterais do saquinho. Vendendo cada módulo desse a uma média de R$500, você consegue ter um faturamento de mais de R$14.000, ok? Mas para esse faturamento médio, a gente contemplou uma taxa de desconto. Vamos supor que você dê um desconto a mais para o anunciante que comprou 4 módulos ou 10 módulos, ou você não conseguiu vender, porventura, todos os 34 anúncios, você vendeu 28 ou 30, e aí nesse espaço que reservou, né, esse espaço que sobrou, você destinou para uma entidade filantrópica ou você fez um anúncio da sua própria mídia. Então, aí o custo por módulo, o preço por módulo acaba diminuindo e fazendo um cálculo médio global de R$380 o módulo, você tem um potencial de faturamento de R$12.000 por tiragem, né? E com esse faturamento você só terá o custo de royalties, de frete e de produção, né? Esse custo de produção é o custo que você paga para nós, franqueadora, para a gente produzir os 30.000 sacos e entregar nas suas mãos. O frete realmente vai de acordo com a sua região. Então, por exemplo, nossa indústria fica em São Paulo. Se você mora próximo da indústria, talvez você nem tenha esse custo de frete. E os royalties são mensais, né? E vão variar de acordo com os tipos de investimento que você teve na sua franquia.
Então você consegue enxergar a rentabilidade bruta desse negócio. E você pode perguntar, Rafael, além dessa rentabilidade bruta, quais são os outros custos que eu posso ter? Para você chegar no lucro líquido, você vai ter que descontar o imposto, você vai ter que descontar talvez o custo de combustível, telefone, esse tipo de coisa, a taxa de administração do cartão de crédito, e aí você vai descontar, deduzir esse valor para chegar no lucro líquido. Mas com essa espécie de faturamento e com a modalidade home-based da Premiapão, você não diminui muito essa lucratividade, talvez 500 a 600 reais mensais. E com isso você consegue perceber agora em números que o nosso negócio é de fato um negócio de baixo investimento e alta lucratividade. O payback da nossa franquia varia de torno de 2 a 3 meses, porque você passa a investir um negócio de 10 a 20 mil e tem uma rentabilidade mensal de 6 mil reais. E você pode perguntar, Rafael, mas a rentabilidade da tiragem, ela vai ser realmente, de fato, a rentabilidade mensal? Posso te dizer agora que sim, é óbvio que sim. Tem franqueados nossos que têm essa rentabilidade, inclusive, 3 vezes maior do que isso, porque fazem 3 tiragens por mês. Vai depender de fato da sua dedicação, da exclusividade que você vai ter para esse negócio na sua vida. A gente sabe que os negócios, de forma geral, são negócios de risco, mas com investimento tão baixo assim e com todo esse suporte, com todo esse know-how, o risco de você fracassar é de fato muito inferior. Então a gente vai te subsidiar do início até o fim. A gente tem um compromisso pessoal, um compromisso empresarial de fazer com que todos os franqueados que entram na nossa franquia tenham de fato o sucesso nesse negócio. A gente sabe que comprar uma franquia não é comprar um produto, é comprar o sonho, é comprar a realização de um sonho. E aqui na Premiapão a gente acredita muito que sucesso é uma decisão. E se de fato você tomar a decisão de entrar na franquia Premiapão, então a gente vai estar junto dentro desse seu sonho, fazendo com que essa sua realização seja concretizada. E chegando no final dessa apresentação, primeiramente eu queria te agradecer por estar aqui comigo até agora e também queria te fazer um convite para você vir para cá visitar a nossa sede, sentir a nossa energia, conhecer a nossa estrutura, conhecer os diretores, conhecer toda a equipe. A gente fala que a gente é uma família, uma família de franqueados, uma família de colaboradores, e se você tiver oportunidade, por favor, venha conhecer a gente. E se você tiver alguma dúvida a partir de agora sobre a Premiapão, seja ela sobre o processo seletivo, seja ela sobre o processo de produção, a mídia, enfim, qualquer coisa, eu disponibilizo agora o WhatsApp dos nossos consultores comerciais. Aqui abaixo você vai poder clicar no link ou você vai receber no seu e-mail o link do WhatsApp que você vai poder falar diretamente com eles e tirar todas as suas dúvidas. Espero poder contar com você do outro lado. Um grande abraço!